Olá, mulheres. Paz seja com todas. Eu sou a pastora Magda Cristina e eu estou aqui numa missão muito importante. Convidar você para participar conosco de uma live que vai acontecer no dia 20 de junho, às 18 horas. E é uma live muito especial porque ela vai falar do propósito de Deus para a sua vida. Você já descobriu o propósito de Deus para a sua vida? Pois é, nessa live você vai ter oportunidade de ouvir algumas coisas a esse respeito, e o tema dessa live é exatamente isso: levante-se e cumpra o seu propósito. Será um momento ímpar na nossa vida. Nós que fazemos parte da região 853, o Grupo Missionário de Mulheres, está organizando esse trabalho, uma equipe maravilhosa, coordenada pela pastora Patrícia, que é a nossa líder, e outras mulheres maravilhosas, abençoadas, vão estar participando deste evento. E você é a nossa convidada especial. Vai lá na nossa página no YouTube, curte lá, compartilha o vídeo, se inscreva no nosso canal para você receber as notificações e as outras coisas que lá serão postadas para o seu enlevo espiritual. E aí você vai fazer parte dessa equipe de leoas. O tema dessa live é: levante-se e cumpra o seu propósito. E é sobre isso que eu quero falar agora, lendo com vocês em Isaías, no capítulo 60, no versículo de número 1. Talvez é um texto que você conhece, mas vale a pena nós meditarmos juntas. E ele diz assim: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Antes de dissertar sobre esse texto, eu quero te contar um pouquinho da minha história. Eu fui para o Evangelho junto com a minha família, minha mãe, minhas irmãs, minhas tias. Eu tinha apenas 9 anos. Minha mãe foi para o Evangelho porque ela estava com problema de saúde e ela soube de um pastor que estava fazendo uma campanha para a cura. Ali ela foi, participou, foi curada. E então ela abriu o coração para o Senhor Jesus e levou a toda a família, eu e as minhas irmãs. Eu era muito pequena ainda, não entendia muito as coisas do Senhor, mas ainda assim, minha mãe sempre me levava para o templo, para ouvir a palavra. Certa vez, um pastor veio fazer a campanha na nossa igreja a respeito do batismo no Espírito Santo. E uma coisa que eu achei muito interessante hoje, analisando, ele foi usado por Deus de maneira muito sábia. Ele não excluiu as crianças. Na campanha que ele fez e no momento que ele fez as orações para que as pessoas recebessem o batismo com o Espírito Santo, ele não excluiu as crianças. E eu quero aqui abrir um parêntese e falar isso com você, mãe. Não exclua as crianças das programações da igreja. Talvez você pense que ela não está prestando atenção, talvez você pense que ela não está assimilando nada, você está enganada. A criança tem uma habilidade, uma facilidade incrível de gravar as coisas. Leve eles para a Santa Ceia, leve eles para as campanhas, para o projeto de vida. Ensine-os a dizimar, ensine-os a ofertar. Eles vão crescer conhecendo e amando o Senhor Jesus. Foi assim comigo. Qual a estratégia que esse pastor usou? Ele fez círculos de oração para que as pessoas buscassem ao Senhor mais intensamente, até porque o tema era batismo no Espírito Santo e a busca deveria ser intensa. Então, ele fez um círculo de homens, um círculo de mulheres, um dentro do outro, por fora os homens, por dentro as mulheres, depois os jovens e ali no meio as crianças. Eu estava lá com 9 anos de idade. E eu fui batizada no Espírito Santo, fui cheia do Espírito Santo, chorei, pulei. Imagina uma criança sendo cheia, é muito lindo, né? Então, assim começou a minha trajetória de fé. Porque quando eu fui batizada no Espírito Santo, o Senhor Jesus começou a trabalhar na minha vida, mesmo sendo tão jovem. Quando completei 10 anos, aquele desejo de se batizar começou a tomar conta do meu coração. Mas por eu ser muito jovem, o meu pastor, ele procurou os conselheiros da igreja e perguntou a respeito disso, se eu poderia me batizar. Como eu já tinha o selo do Espírito Santo, os conselheiros concordaram. Então, aos 10 anos, eu desci as águas do batismo, até mesmo junto com a minha família, e foi um dia marcante, um dia maravilhoso. A partir de então, eu comecei uma trajetória com Cristo. Eu cresci em grupos de crianças, em grupo de jovens, em grupo mais tarde de mulheres, mas um outro parêntese eu quero abrir. Eu sou fruto, além
desse selo do batismo da Escola Bíblica Dominical. Eu lembro perfeitamente das minhas professoras, da voz delas nos meus ouvidos. Eu me lembro que no meu tempo, depois que você saía das suas classes, reuníamos todos dentro da igreja e ali cada classe apresentava o seu versículo ou alguma coisa a respeito daquilo que aprendeu. E eu me lembro de um versículo que soa nos meus ouvidos até hoje. Como nós éramos muito pequenininhos, a professora diminuiu o texto, não leu o texto todo, nos fez gravar somente uma parte. Eu fazia parte da classe Cordeirinhos de Cristo. Quando nós entramos para dentro da igreja, que tínhamos que apresentar ali a nossa parte, fazíamos assim uma fila e todo mundo tremendo, ansioso por falar aquele versículo. E eu me lembro perfeitamente de um texto que a tia nos ensinou contando o nascimento de Jesus. E a gente falava em coro, todo mundo igual, assim. Então chamarás pelo nome de Jesus, Lucas 1, 31. Desse jeito, um coral de crianças falando. Outra coisa que me firmou na igreja foram os teatros. Eu e as minhas irmãs sempre apresentávamos peças de teatro. Foi uma coisa que consolidou a nossa caminhada cristã. Então eu cresci, eu tive as dificuldades de toda jovem, me casei, tive os meus filhos, e então, aos 33 anos, exatamente aos 33, o Senhor Jesus confirmou o meu chamado. Eu já fazia o ITQ, que é o Instituto Teológico da nossa igreja, então eu fui chamada para pastorear na cidade de Caratinga. Foi a minha primeira experiência, a primeira igreja que eu pastoreei. Era uma igreja muito pequena e foi um desafio muito grande para mim, eu e os meus filhos, começarem nessa cidade, uma cidade que nós não conhecíamos, e vencemos ali muitos obstáculos. O Senhor foi construindo então a nossa vida, o nosso ministério. Pastorei algumas cidades, assim como Ipatinga, Nova Venécia, aqui no estado do Espírito Santo, e agora estou aqui na Serra, concluindo o chamado que o Senhor me fez. Mas eu me achava muito improvável. Eu sou a caçula da minha família, eu não tive uma família muito ajustada, os meus pais tiveram muitas dificuldades de relacionamento, meu pai era alcoólatra e minha mãe sofria muito com isso, mas com tudo isso, o nosso caráter foi forjado no Senhor. Nós nunca desistimos, nunca afastamos do caminho do Senhor, sempre firmes, nós e a nossa família. E esse texto diz: levanta-te e resplandeça. Levantar significa se posicionar. Levantar significa sair do conforto, tomar uma atitude, romper com as dificuldades. E foi isso que eu fiz. Eu me levantei quando parecia impossível para mim naquele tempo. E eu pensava: o que eu vou fazer nessa cidade? Como eu vou pregar? E Deus foi cuidando de tudo, me ensinando os meus filhos. Passamos dificuldades financeiras, passamos necessidades de algumas coisas, mas em tudo o Senhor nos honrou. O primeiro sinal que eu tive pessoalmente de que Deus estava comigo nesse ministério foi quando eu orava por uma moça que era estéril. E de repente, com o passar dos meses, ela volta na igreja, me apresenta um resultado de exame positivo, que ela estava grávida. A partir daí, meu ministério foi marcado exatamente por esse sinal. Quando eu pastoreei na Bahia, também me deparei com uma jovem que era estéril e o seu sonho era ser mãe. Então, um dia, num atendimento pastoral, ela era diaconisa, me ajudava nos atendimentos. Quando nós encerramos os atendimentos, ela me chamou num cantinho e disse: pastora, eu queria que a senhora orasse por mim. Meu sonho é ser mãe. E então, ali mesmo em pé, já saindo daquele atendimento, coloquei as mãos sobre o seu ventre, sobre o seu útero, orei, profetizei que ela estava sendo curada e que o Senhor estaria restaurando o seu ventre. E não passaram muitos meses, essa moça estava grávida. Para homenagear o meu ministério, grata que ela ficou pelo milagre que Deus fez na vida dela, nasceu uma linda menina e ela colocou o nome de Magda Cristina. E a Magda hoje é uma moça linda, se batizou recentemente, e essa é uma marca que o Senhor fez no meu ministério e foi muito maravilhoso. Sabe, mulher, não é sobre você, é sobre o Deus que te chamou. Não foi sobre mim, mas foi sobre o Deus que me chamou. Mas eu me levantei para cumprir o meu propósito.
Isaías escreve dizendo: levanta-te. Quando nós nos levantamos em Deus, é o Senhor que resplandece em nós. Ele não fala, levanta-te e resplandeça. Nós não temos condições de resplandecer. Nós não temos luz própria. A nossa luz vem do Senhor. Quem resplandeceu na minha vida foi Ele. Então, levanta-te e resplandeça, porque já vem a tua luz. A nossa luz é o Senhor. E a glória dEle vai nascer sobre ti. Não tenha medo, não se sinta menor, não fique aí acuada, não fique aí amordaçada, não fique aí carregando sentimento de derrota, de inferioridade. Existe um Deus que te desenhou, que te pintou em cada detalhe, que sonhou com você, e Ele já escreveu uma linda história para você e o seu ministério. O nosso Ministério Quadrangular, ele foi fundado por uma mulher, e essa mulher é inspiradora. E continuamos assim, então, seguindo esse chamado maravilhoso do Senhor. Levanta-te, resplandeça. É a luz do Senhor que vai brilhar. É a luz do Senhor que vai fazer com que você realize, você conquiste, desenvolva o seu ministério. O que está te prendendo? Qual é o seu medo? Por que você ainda não disse sim para esse chamado? Por que você está adiando esse tempo precioso que o Senhor preparou para você? Levanta-te, cumpra o teu propósito e saiba que o Senhor reservou grandes coisas para o seu ministério. Existe um texto da palavra de Deus que eu gosto muito e eu gosto de citá-lo sempre, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 11, quando diz assim: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. É as suas mãos, mas é Deus que vai fazer. É a sua voz, mas é a palavra de Deus que está sendo pregada. Não é sobre nós, é sobre o Deus que nos chamou. Por isso, mulher, levanta-te, cumpra o teu propósito e nós vamos ver como Deus escolheu você para brilhar. Deus te abençoe. Participe conosco da nossa live no dia 20 de junho, às 18 horas, no nosso canal no YouTube. Vá lá agora mesmo. Curta, compartilhe, se inscreva, para que outras mulheres sejam alcançadas através desses testemunhos. Deus te abençoe. Te vejo fazendo milagres no nome de Jesus. Deus te abençoe.